Bíblia e Companhia já começou! Eu peguei aqui a minha Bíblia amiga pra gente continuar a aprender sobre a história da Páscoa. Porque até agora nós aprendemos sobre a primeira Páscoa, a Páscoa lá do povo de Deus, dos israelitas. E agora nós vamos aprender sobre a Páscoa de Jesus. A nossa Páscoa porque Jesus, durante a Páscoa dos israelitas, fez algo muito importante. A coisa mais importante que já aconteceu na história da humanidade. E porque ele fez isso é que a gente pode ter Jesus pertinho da gente. Mas para aprender sobre isso, a gente vai ter que estudar um pouquinho a Bíblia sobre os últimos dias de Jesus antes dele fazer algo muito importante para cada um de nós. Vamos ver então o que foi que ele fez nesses últimos dias? Vamos ver comigo. É hora da história! Na história de hoje, nós vamos aprender o que Jesus fez nos seus últimos dias. E para aprender sobre isso, nós vamos utilizar esse mapa. E vamos seguir os lugares por onde Jesus passou, porque em cada lugar nós temos muitas coisas a aprender com ele. Primeiro, nós vamos para Betânia, aqui ó. E em Betânia, sabe o que aconteceu? Uma mulher chamada Maria pegou um vidro de perfume muito caro. E sabe o que ela fez com esse perfume? Essa mulher pegou esse perfume e derramou ele sobre Jesus. Olhem, ela derramou esse perfume sobre Jesus. Um perfume muito caro. E quando ela fez isso, todo mundo sentiu aquele cheiro gostoso daquele perfume. Mas algumas pessoas não gostaram e disseram: ai, desperdiçando esse perfume tão caro, poderia vender e dar para os pobres o dinheiro. Jesus disse bem assim, que eles não deveriam ficar repreendendo Maria, porque ela havia feito algo muito importante, porque ela estava ungindo Jesus, passando esse perfume em Jesus para o seu sepultamento. Uau! Jesus já estava falando das coisas que iam acontecer lá no futuro. E por isso ele elogiou essa mulher, por ela ter ungido ele com esse perfume maravilhoso. Esse perfume era algo muito caro e ele pertencia a Maria. E Maria deu esse perfume caro, algo que era muito precioso para quem? Para Jesus. E isso agradou o coração de Jesus. E Maria, com esse ato, ungiu Jesus para o seu sepultamento. Sim, foi isso que ele falou. Vamos marcar então aqui no mapa com essa figura a passagem de Jesus por Betânia. Mas a gente continua e vamos agora para o número 2, a entrada triunfal. Depois de Betânia, Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém. Por que a entrada triunfal? Jesus estava indo para Jerusalém e ele estava indo para lá comemorar a Páscoa dos judeus. Sim, aquela Páscoa que a gente já viu nos outros episódios estava na época de comemorar a Páscoa.
As pessoas, quando souberam que Jesus ia para lá, fizeram algo lindo para a entrada de Jesus em Jerusalém. Eles pegaram plantas, palmas, folhas de palmas, eles pegaram suas capas e eles fizeram uma saudação, como se fosse uma homenagem, dando boas-vindas a Jesus. E eles foram colocando isso no caminho por onde Jesus ia passar. Vejam que lindo que foi ficando o caminho por onde Jesus ia passar. E enquanto ele estava passando, as pessoas e também as crianças saudavam Jesus dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. E assim foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que depois dessa entrada, Jesus foi até o templo. E chegando lá no templo, ele fez muitos milagres. Quando ele saiu de lá, as pessoas já haviam parado de dizer Hosana, saudando Jesus. Mas as crianças continuavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Algumas pessoas ficaram bravas e disseram para Jesus: peça para essas crianças se calarem. Jesus repreendeu essas pessoas e disse assim: acaso vocês não conhecem as escrituras que dizem que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Ai, que lindo, amiguinho, que linda, amiguinha. Você pode dar o perfeito louvor para Jesus. E foi assim, essa entrada de Jesus em Jerusalém. Vamos marcar com essa figura. Jesus no burrinho entrando em Jerusalém. Mas vamos marcar também com a figura das crianças que saudavam a Jesus dizendo: Hosana ao filho de Davi. Depois, Jesus foi comemorar a última ceia. Ele foi comemorar a Páscoa, que na verdade foi a última ceia que ele teve aqui na terra. Todos os anos Jesus comemorava a Páscoa dos judeus. E ele foi para Jerusalém para comemorar essa Páscoa. Mas nesse dia foi algo muito especial. E vamos marcar aqui então a última ceia. E o que será que aconteceu de tão importante nessa última ceia? Jesus estava reunido com seus discípulos e a Bíblia diz que ele pegou o pão e ele partiu o pão. Ele dividiu o pão entre os seus seguidores. Ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Jesus, ele disse que aquele pão representava o corpo dele. Do que ele estava falando? Do que iria acontecer nas próximas horas, quando ele fosse para a cruz. O corpo de Jesus seria esmagado. Jesus, ele sofreu muito lá na cruz. E assim como o trigo precisa virar farinha. Olha aqui a farinha. Você sabia que o pão é feito de farinha? Antes de virar farinha, esse trigo era uma sementinha muito pequenininha, que teve que ser moída, teve que ser esmagada, até ficar isso daqui, ó, uma farinha com a qual se faz o pão. Então, para a gente fazer esse pão, o trigo precisou ser esmagado. Jesus também teve seu corpo esmagado lá na cruz, por causa dos nossos pecados. Então ele diz: esse é o meu corpo. O pão representa o corpo de Jesus. E depois ele pegou o suco da uva. E ele disse bem assim, quando ele pegou o suco da uva. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o que representa o suco da uva? Jesus disse assim, ó: porque isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, o que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Jesus, ele pegou o suco e ele disse que o suco representava o sangue dele. Jesus estava fazendo uma nova aliança, um novo trato com a humanidade através da sua morte lá na cruz. O suco de uva é feito do quê? Da fruta, uva. E a uva, para virar suco, também precisa ser esmagada. E quando você aperta a uva, é que sai de lá o suco e se transforma nessa bebida que a gente usa na ceia. E foi o que Jesus disse: bebam esse suco. Ele representa o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mas por que nova aliança, Tia Mara? Lembra da aliança antiga? Que para sair do Egito, o povo teve que passar o sangue do cordeiro na porta. Jesus agora era o cordeiro. E ele estava falando que, quando ele falou do suco, ele estava falando que ele ia derramar o sangue dele para fazer uma nova aliança. Não precisa mais do sangue do cordeiro, porque Jesus ia derramar o seu sangue. E na última ceia, o suco representava o sangue e o pão representava o corpo de Jesus. Isso tudo estava falando sobre o que ele iria fazer na cruz, se entregar por mim e por você, para que a gente pudesse ter perdão dos nossos pecados. Já marcamos aqui a última ceia. E até hoje nós comemoramos essa ceia. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Jesus disse para a gente fazer isso para lembrar de tudo que ele fez. Comer do pão, lembrando que o pão representa o corpo dele, e tomar o suco de uva, lembrando que representa o sangue de Jesus. Ai, que história linda, não é verdade? Vamos colar tudo isso ali no nosso livro? E assim ficou o nosso livro com a linda história da primeira Páscoa que nós estamos começando a conhecer. Aqui no mapa, vimos por onde Jesus passou, Betânia, a entrada triunfal de Jesus, quando ele comemorou a Páscoa. E tudo isso nos mostra o amor de Deus por cada um de nós, enviando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Na Páscoa, nós conhecemos qual é a missão de Jesus e reconhecemos em tudo que ele fez o amor de Deus por cada um de nós. Que linda essa história, não é verdade? Mas essa história ainda não acabou. Nós temos que ir por todos esses outros lugares do mapa. O que mais que aconteceu? O que aconteceu no Getsemane? Ah, tudo isso a gente vai ver no nosso próximo episódio. Porque Jesus continua a fazer muitas coisas nessa última semana da sua vida. Não perde! A gente vai dar uma paradinha, mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Laboratório de Criatividade. Vamos lá então fazer essa ovelhinha. Olha que bonitinha que ela é. E ela é uma ovelha, opa, que ela tem movimento, ela é meio saltitante assim, só precisa cuidar para ela não cair para trás. Mas olha que bonitinha que é essa ovelhinha. E a gente vai fazer ela no nosso laboratório de criatividade hoje. E não é difícil de fazer. É difícil de fazer ela ficar de pé quando ela se mexe. Mas você pode até fazer uma brincadeira, ver quem consegue fazer ela se mexer ou ela sair do lugar sem cair para trás.
Bonitinha, né? Vamos lá então fazer essa ovelhinha. Para começar, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Então você vai precisar de um papel. Ó, esse aqui é um pedaço de papel que eu tenho aqui. E você vai precisar tirar tiras desse papel. Esse papel aqui é do tamanho do sulfite. E nós vamos tirar daqui 3 tiras desse papel. E estamos cortando a terceira. Esse papel aqui, ele é um pouco mais durinho, tá? Como se fosse uma cartolina. Tá. Agora, a gente vai dobrar uma das tiras no meio aqui, assim. E vamos recortar. Esses 2 pedaços eu vou emendar aqui, ó. Um em cada tira de papel. Agora que a gente já emendou, a gente vai começar a dobrar a nossa ovelhinha. Então, você vai precisar pegar um papel nessa posição e um nessa, tá? Vamos passar cola. Então, a primeira coisa é fazer isso daqui, assim. Depois que a cola secou, você vai pegar essas 2 tiras de papel que você colou nessa posição e você vai começar a fazer as dobras. Dobrei aqui, assim, agora eu vou dobrar pra cá. Agora pra cá. Assim, e vai intercalando, tá? Quando chegar aqui no final, o que você vai fazer? Você vai colar essa última parte, tá? Então, eu vou colar essa parte aqui, essa parte aqui. Então, chegou na última parte, você cola. E veja, já temos uma sanfoninha, que é o corpinho da nossa ovelha. Vamos fazer agora o rostinho e as patinhas. Para fazer o rostinho, você vai precisar de papel rosa ou um papel marrom, depende da cor aí que você quer fazer sua ovelhinha. E algo que esteja na forma redonda, tá? Você pega essa tampinha ou um durex, esse aqui é um durex. E você coloca em cima do papel e daí você contorna. Depois que você contornou, você recorta. Agora, a gente pega um pedacinho de papel, coloca essa forma redonda nele e vamos desenhar a lã que fica na cabecinha da ovelha. Então, você vem aqui e você faz assim, ó. Vou fazer de canetinha para você poder enxergar. Depois que você cortou, você coloca em cima de uma folha branca e vamos fazer a lã que fica na cabeça. Então, ó, tô fazendo na parte da cabeça. Agora eu tiro e termino aqui. Vamos recortar essa parte aqui. Pronto, já recortamos. E agora a gente vai colar aqui em cima, assim. E enquanto cola aqui, nós vamos fazer as orelhinhas e as patinhas. Para fazer as patinhas, você pega um pedaço de papel aí, assim, dobra no meio e desenha as 2 patinhas. Como que desenha a patinha? É bem fácil. É só você fazer assim, ó.
elas ficarem iguais, o que a gente pode fazer é dobrar mais uma vez e cortar tudo junto, se você conseguir. Se você não conseguir, você desenha 4 patinhas e recorta. Mas aqui fica muito mais fácil. Porque daí elas ficam iguaizinhas. Quer ver? Ó. Já tem aqui minhas 4 patinhas. Vou fazer as 2 orelhinhas. Corto uma tira de papel, dobro ao meio e faço o desenho da orelhinha. Como que é a orelhinha? Não é difícil de fazer, é só você fazer assim, ó. Tá? Vou cortar com o papel dobrado e já vão sair as 2 orelhinhas da minha ovelha. Aqui, ó. Uma para cada lado. Vamos pintar as patinhas. Pronto. E agora vamos desenhar o rostinho da nossa ovelhinha. Aqui é um olhinho, aqui o outro, na mesma direção. Daí aqui a gente faz um triângulozinho, aqui e aqui. Vamos colar as orelhinhas. Uma de cada lado. E vamos montar essa ovelhinha aqui nessa forma que a gente já fez. Para colar a cabeça, a gente vai precisar de um pedacinho de papel. E aqui ficou meio levantadinho, ó, tá vendo? Eu vou colar aqui para ela ficar bem certinha, essa última parte aqui. Se o teu ficar igual ao meu, você cola, tá? Às vezes ele fica bem certinho assim, mas se não ficar, não tem problema. Você pode colar para ele ficar do jeito que a gente precisa. Agora, você pega aquele pedacinho de papel, dobra aqui e vamos passar cola e colocar ele aqui, ó. Assim. Por quê? Porque a nossa ovelha, o rostinho da nossa ovelha vai ficar aqui, ó, nessa ponta, tá? Então, você cola, esse daqui é o suporte onde vai vir a cabecinha da ovelha. E eu quero que fique aqui nessa ponta. Então, já colei ali, vou colocar a ovelha aqui. A ovelha não. Vou passar cola e vou colocar a cabecinha da minha ovelha. Ó, como que a gente cola. Agora, a gente vai colar as patinhas dela. Aqui assim. Essas duas vão ficar aqui. Assim. E as outras duas vão ficar aqui embaixo. Assim. Uma aqui e a outra aqui. E a nossa ovelhinha já ficou pronta. Essa aqui tá meio molhada, mas ela já tá querendo pular. Olhem que bonitinhas que ficaram as nossas ovelhinhas. Lembrando que a ovelha
O cordeiro lá do Antigo Testamento nos lembra o quê? Que Jesus é o cordeiro. Opa! É, muito legal, né? Agora você já pode brincar de saltitar com a sua ovelhinha. Recadinho da Mara! No recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. E já está aqui marcadinho o texto que a gente vai ler hoje. Você lembra sobre toda a história que a gente contou hoje? Está aqui, ó. E não se esqueça, amiguinho, não se esqueça, amiguinha, que Jesus disse que da boca dos pequeninos saiu perfeito louvor. Abram as suas Bíblias em Mateus 26 e a gente vai ler a partir do versículo 26, que fala o quê? Da ceia do Senhor. A ceia que todo mês se comemora na igreja em obediência ao que Jesus pediu. Vamos então ler? A ceia do Senhor. Diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que lindo, não é verdade? Na ceia, Jesus estava firmando uma nova aliança de Deus com a humanidade. E nessa história de hoje, nós aprendemos muitas coisas importantes. Uma delas é o que Jesus disse sobre as crianças, que da boca dos pequeninos saiu perfeito louvor. Então, amiguinha, louve a Deus com a sua boca. Diga a Deus tudo o que Ele é para você. Cante músicas que tragam louvores a Deus, porque isso agrada o coração de Deus. É o perfeito louvor, é o melhor louvor. E quero também falar com vocês a respeito do que aquela mulher fez quando ela derramou o perfume nos pés de Jesus. Com essa mulher, nós aprendemos a dar o nosso melhor para Deus. O que é que você tem de melhor na sua vida? Entregue para Deus o seu melhor tempo, a sua melhor adoração, tudo que você tem de melhor, tudo que você tem de mais precioso, a sua melhor oferta, o que você tem que custa para você, entregue para Deus. Porque é isso que Deus quer. Nós vimos na história de hoje como Jesus se agradou do que Maria fez. É porque Ele deseja que nós entreguemos para Ele o nosso melhor. Ai, foi lindo o episódio de hoje, não é verdade? E nós encerramos aqui e queremos te convidar para você voltar, porque a história ainda não acabou, ó. Colamos as figurinhas aqui, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Estamos na semana que antecede a Páscoa e estamos aprendendo tantas coisas bonitas. Eu vou ficar aqui terminando de arrumar todas essas coisas e esperando você. Não falta! Tchau! Deus abençoe!